Faça-nos uma visita ou entre em contato conosco. Missões Confecções, fardamentos em geral. Excelência no que faz. Rua Rio Tapajós, número 251, bairro Brasília. Fone 992260867 e Telezap 999746615. Missões Confecções. São 12h04. Nós estamos iniciando o programa Maná do Céu e está aqui conosco o pastor Rubem. O pastor Rubem, o pastor Fábio disse que você não parece comigo não, mas tem gente que diz que parece, né? Mas é meu irmão, o irmão mais velho, apesar de não aparentar, né? É só um ano de diferença. Ele tinha um programa aqui na época o programa Maná do Céu. Quarta-feira era a Rede de Homens, que ele era líder da Rede de Homens, e quarta-feira ele fazia o programa. E ele vai estar se apresentando aí, mandando um alô para o povo dele, né? Para a esposa, para a igreja Monte Sinai lá no Feira 7, não é isso? Monte Sinai, ele dirige e vai estar trazendo também, falando com vocês um pouco. Ele vai estar fazendo um programa comigo nesta tarde. Então fica aí. Nós queremos mandar um alô para todos vocês que estão já ligadinho aí na Rádio Cidade 87.9 FM. Você que está também aí conosco aqui através do Facebook, Flamarion Rios, nós queremos mandar um grande abraço para você. Mas se você precisar, se você quiser ligar para o programa, os telefones são 30 21 41 14, você pode ligar, e se você estiver precisando de oração, também você pode participar conosco através do WhatsApp, 99167-2157, WhatsApp, vou repetir, 99167-2157. Você também pode participar conosco através do WhatsApp. Nós mandamos um abraço a todos vocês aí, e fique ligadinho que o Senhor vai estar falando contigo nesta tarde. É com você, pastor Rubem. É isso aí, pastor Flamarion. Durante 13 anos já era uma expectativa no coração, né? Por estar aqui por um bom tempo, falando do amor do Senhor, através das ondas da Rádio Cidade. Muitos amigos nós fizemos aqui também na própria cidade, né? Na época da internet ainda estava iniciando, não tinha essa facilidade de estarmos com o Face, e agora na net, que está em todos os lugares do mundo. E quando a gente chega assim diante, né, desse público todo, e a gente olhando aqui só vê Fábio, Flamarion e Rubem, a gente vê que a gente está um pouco enferrujado. Mas o Senhor é Deus e Ele é Senhor das nossas vidas. Estamos aqui para ser abençoados, mas também nós queremos te abençoar. Então fica ligadinho, porque eu tenho convicção que Deus falará ao teu coração nesta tarde. Então quero mandar um alô, né, como o Flamarion falou, e para o povo lá no Feira 7, em especial aí o pessoal aí na rua Arco-Íris, e que daqui a pouquinho nós vamos estar já sentados aí preparando a ceia da virada, onde estaremos ali preparando, né, o ambiente para a entrada de 2020, não é verdade? Só que um detalhe, eu tenho um peso no coração que eu sempre tenho falado nas viradas de anos, né, que não foram poucas na minha vida, acho que já tem algumas viradas, e aí a gente fica percebendo a expectativa, né, todos receber o ano 2020, como é que será? Será bom e tal. E aí eu tenho um peso que eu digo sempre, né, as pessoas que estão à minha volta, eu começo a falar que, poxa, este ano só será bom se nós mudarmos as nossas atitudes. Tudo vai depender de mim. Né? Então, se eu plantar sementes boas, claro que nascerá frutos bons para o próximo ano e assim sucessivamente. E aí eu recebi, né, 2 vídeos muito interessantes falando disso. Um foi do pastor, doutor, excelentíssimo Salim, né? Adriano Salim, ele mandou um vídeo, está no Face, no Instagram dele, muito bom para esta virada. Como também nós recebemos o próprio Ney Santos. Esse doutor, ele é advogado? Advogado. Ney Santos também mandou nessa linha. E aí a gente fica na expectativa de você
aguardando o ano sem mudar. Então, se eu não mudei, se eu não tive uma ação proativa, é natural que será o ano 2020 igual ou pior que 2019. Então, a palavra de ordem para a virada do ano é decisão. Eu preciso decidir mudar para que 2020 mude. Então, segue aí com o pastor Flamarion. E o endereço, repita aí o endereço da Igreja Monte Sinai, lá no Feira 7. Você que está aí, a virada do ano vai começar a que horas? Agora nós estaremos lá 21 já horas. preparando já aqui na louvor, PNL, a gente já vai iniciar 22 horas. O louvor estará já esquentando as turbinas lá. 8 horas já estava todo mundo lá. Eu tenho convicção de que, né, faremos uma grande noite para apresentar o Senhor. E um abraço aí, Júnior, né, que está envolvido aí com o louvor, preparando esse momento. Júnior, Vivian, tem também aí. Até o Cleto vai dar uma canjinha hoje na bateria aí. O baterista. Um abraço a todos vocês também aí da Monte Sinai, que Deus esteja abençoando e que o ano 2020 seja um ano cheio de expectativa, um ano cheio de bênção, de vitória. Claro que muitas vezes quando chega, pastor Rubi, o final do ano, hoje é o último dia de 2019, muitos criam expectativa de que 2020 será melhor, mas se nós não tomarmos uma atitude, se nós não fazermos por merecer, nada vai acontecer, ou então as coisas continuarão do mesmo jeito. Do mesmo jeito, isso. Porque, às vezes, as pessoas, elas ficam naquela expectativa da virada do ano, tem gente até que veste roupa branca, eu estou com essa camisa branca aqui, não é por causa de virada de ano, não. É porque ela que apareceu lá para eu vestir, e nem pensei nisso. Como eu, a primeira que apareceu na frente. Justo. Então, as pessoas ficam muito nessa tensão e achando que uma roupa branca, paz, simbolizando paz, isso vai mudar. Mas o que vai mudar são as nossas atitudes. E nós precisamos realmente tomar posição. Se você quer um ano melhor, se você deseja um ano 2020 melhor, você também tem que fazer melhor para que isso venha acontecer. Às vezes a gente fica pensando assim, que as coisas vão acontecer por acaso, ou então vão acontecer porque tem que acontecer. Às vezes pensamos até na questão de que já foi determinado o nosso destino, então vai ser dessa Deus forma. Deus vai dar um estalo nos dedos e as coisas vão acontecer. E vai acontecer também um milagre, né, pastor Rubem? Mas nós precisamos entender o seguinte, se nós não tomarmos posição e se nós não lutarmos para que as coisas mudem, nada vai acontecer. Entra um ano, sai o ano, entra um, sai e vai continuar tudo do mesmo jeito. Aquela frase, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Eu esqueci de dizer o endereço, né? De repente vocês estão pensando, ele não quer que nós apareçamos lá. Não. Rua Arco-Íris, número 12, no loteamento Diplomata, logo depois do Feira 7. Então estamos ali, né, já há algum tempo e o Senhor tem nos agraciado muito, muito. E falando da virada do ano, não sei nem o que era que o pastor Flamaria ia trazer, né, como mensagem, desculpa, mas nós iniciamos. Então a gente começa a perceber que nós nos tornamos pessoas teóricas ou crentes teóricos. Nós temos visto, né, pessoas com campanhas disso, daquilo, vigília para isso, para aquilo, e a gente tem percebido que temos deixado de fazer aquilo que compete a nós, né, achando que Deus vai fazer por nós. E aí, por isso, a gente gera tanta expectativa. E a expectativa frustrada, ela gera decepção, que depois chega ao ponto da depressão. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender que somos os instrumentos, né, que o Senhor usará aqui na Terra. Né? Se nós não fizermos, né, agora, o que é que nós temos que atentar? Temos que fazer segundo o que, né, reza a palavra, segundo o que Deus tem nos orientado, segundo o que o Espírito Santo, né, que é o Consolador, que o Senhor deixou aqui conosco, segundo o Espírito Santo, nós vamos fazer e as coisas vão acontecer. Mas, se continuarmos a estar deitados em berços esplêndidos, nós não vamos alcançar aquilo que nosso coração almeja, né? Aquilo que nosso coração deseja. Então,
Vamos mudar essa nossa atitude, sair da atitude teórica e começar a viver a atitude prática. Jesus, primeiro ele passou por tudo para ensinar. Né? Sempre quando ele ensinava alguém, ele, olha, eu passei por isso. Ele foi prático. Então vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos ser práticos. Aqui nós temos aqui Maria do Carmo dizendo aqui, falando, bom dia, meus primos. Um grande abraço, Maria do Carmo. A Imairê é nossa prima, e ela diz aqui também, com certeza só depende de cada um de nós. Então, nós deixamos aquele grande abraço para você, para a tia Lina, para toda a família, que Deus, tio Dino, que Deus esteja abençoando vocês, no nome de Jesus. Está aqui conosco também Sandro, aí, lá de Bonfim de Pirá, eu estive quinta-feira em Bonfim de Pirá. O Francisco Assis, um grande abraço, que está sempre conosco. Edilene Lima, Flames Almeida, pastor Fábio Araújo também está conosco. E nós mandamos um abraço para todos vocês que estão ligadinhos, que estão aí na live. Um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Pastora Leia também aqui entrou. E vocês estão também nos ouvindo através das ondas sonoras da 87.9. Nós deixamos também um grande abraço. Irmã Nega, Irmã Carmen, todos vocês que estão nos ouvindo, Luciano, um grande abraço. Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Eu vou ler um texto aqui, que fica em Mateus 21, e nós vamos ver o que é que nós, se podemos aplicar ao contexto de hoje, né, desse dia. Aqui o capítulo 21, verso 18, a partir do verso 18, diz assim, fala sobre a figueira sem fruto. E, às vezes, nós passamos anos após anos e não percebemos nada de mudança, nada acontecer na vida profissional, na vida ministerial, na vida familiar. E às vezes, nós paramos para pensar se realmente o que está acontecendo conosco. E nós precisamos entender o seguinte, que essa parte de frutificação, essa parte de coisas novas acontecendo nas nossas vidas, Deus nos dotou de capacidade, de condição, de inteligência para agirmos. Mas precisamos também entender o seguinte, que tem coisas que, se Deus não intervir, nada vai para frente. E também nós precisamos entender outra coisa também, que tudo aquilo que é bom, que é perfeito, tudo aquilo que traz benefícios para as nossas vidas, vem de Deus. Por exemplo, eu preciso entender o seguinte, que como o apóstolo Paulo disse, que o fruto do Espírito aí ele fala sobre amor, fala sobre bondade, benignidade, mansidão. Então, todas essas coisas, elas procedem do Espírito Santo. Então, nós precisamos, se nós queremos mudança, se até agora nós usamos a força do nosso braço e nós não conseguimos, nós precisamos que o Espírito Santo venha nos ajudar e venha encher os nossos corações para que possamos ser pessoas frutíferas. E nós estamos, esse texto que eu vou ler aqui, é um texto que fala que Jesus, ele amaldiçoou a figueira, porque aquela figueira, ela tinha uma aparência de que tinha frutos, mas ela não dava frutos. E ela não servia para nada. O figo era para alimentar, mas ela não produzia figo. Era improdutiva. Né? Era improdutiva. Então, às vezes o que acontece é que tem muita gente que tem a aparência de que mas não é. Mas vamos ler aqui o texto. O texto diz assim, lá em Mateus 21, 18 em diante, diz assim, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo
Se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Mas antes nós vamos orar, o pastor Rui pode orar, pedindo a Deus que esteja abençoando aqui a Rádio FM, a Rádio Cidade FM, abençoando o pastor Fábio que está aqui conosco, abençoando toda a equipe que trabalha aqui, abençoando os ouvintes, aqueles que estão através do Facebook, nos assistindo. Pai, nós glorificamos o teu nome, Senhor, por tudo que tu tens, Senhor, colocado diante de nós, tudo tem nos levantado como teus instrumentos. E te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito que traz o discernimento da nossa caminhada, do que temos ou deixemos de fazer. Muito obrigado, Pai, por este dia, por estar aqui. Obrigado, Senhor, por esse instrumento, Senhor, que é um instrumento fantástico para falar da tua palavra, hoje com o advento da internet. Muitos lugares, Senhor, estão ouvindo a palavra através da Rádio Cidade FM. Nós abençoamos a equipe, em especial o pastor Fábio, que está aqui. Abençoamos, Senhor, a nossa cidade, que também está nessa expectativa, Senhor, da entrada de mais um ano. Abençoamos, ó Deus, cada ouvinte, Senhor, que está nesse momento também, Senhor, gerando expectativa para a tua palavra. Senhor, toma, Senhor, pastor Flamarion, que está, Senhor, como instrumento para falar. Toma também a minha vida. E que esse momento seja um momento singular, Senhor, na vida de cada um, Senhor, de nós. Nos abençoa com toda sorte de bênçãos e que nós enxerguemos que a prática, Senhor, ela é fruto do que pode, Senhor, gerar em nossas vidas. Sem, Senhor, esquecer da fé. Quando a gente fala prática, nós temos que colocar a fé em primeiro plano, porque é através dela que tudo acontece. Então não haverá um sem o outro, como o Tiago diz, né? Que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos caminhar juntos para ver acontecer aquilo que tu tens no teu coração, Senhor, para esta cidade, para esse estado e esta nação. Nós abençoamos cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente falar um pouco sobre o contexto aqui, quando Jesus, às vezes a gente pensa assim, mas Jesus amaldiçoou a figueira, mas isso é uma atitude, essa atitude não é uma atitude assim, vamos dizer, negativa. Agora, o que nós precisamos observar é o seguinte: Jesus, quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele condenou a hipocrisia, querendo mostrar o seguinte, que as pessoas devem ser quem elas são, apresentar como verdadeiramente elas, como elas são. E quando Jesus estava, quando fez esse ato aqui, é para mostrar o seguinte, porque tem pessoas, pastor Rubio, que quer aparentar algo que não é e que não tem. E só que com Deus a situação é diferente. Deus olha para o coração, Deus olha para o nosso coração, Ele nos conhece e Ele sabe quem nós somos. Então não adianta você se apresentar como alguém que você não é. E isto era notório lá naquela época. As pessoas, Israel, por exemplo, foi levado cativeiro, levado por causa, muitas vezes, por causa que ele se envolvia com idolatria, mas também a hipocrisia. Eles mantinham aquela pompa de santo, mas não era santo, não tinha santidade. Por isso, eles foram levados para o cativeiro. E Jesus estava querendo trazer um ensinamento para os discípulos que os próprios discípulos não entenderam. Eu lembrei aqui da história, né, do presbítero, que o filhinho chegou, papai, não dá para a gente mudar para cá, para a igreja, não. Né? Porque aqui na igreja é tudo maravilhoso, o senhor sorri, o senhor é bênção, o senhor não bate mamãe. Né? Então é uma história que cabe muito bem aí. Então muitas vezes nós queremos ser alguém ou alguma coisa diante das pessoas, mas no nosso dia a dia nós somos completamente diferentes. Isso é algo que, né, é algo, não sei o que é que a gente pode
colocar, né, como comparativo de uma situação como essa. Porque eu acho tão triste alguém que vive uma vida dúbia, uma vida que em casa é uma, diante dos amigos é outra. Isso é algo terrível, terrível, até porque, né, a gente não pode esconder nada do Senhor, que o Senhor conhece, né, os nossos corações, conhece, né, cada passo nosso, ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar. Então, quem que a gente está escondendo? Eu costumo dizer que nós temos mais medo dos homens do que do próprio Deus, né? Você falou aí que conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Nós podemos aqui ver o Salmo 139, e o que o próprio Senhor fala, né? Através do salmista. Deixa eu aqui, Salmo 139, aqui no verso, a partir do verso 1, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Verso 7. Por onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, nós não podemos fugir de Deus. A gente pode. Você falou assim, você falou que lembrou de alguém, que de uma criança que a igreja era o céu, mas a casa praticamente é o inferno. Eu também lembrei de um pastor que foi visitar um membro e aí falou assim, ele não levou a Bíblia, aí e ele chegou e disse assim, olha, vai lá no quarto do papai e da mamãe e traz aquele livro que ele mais lê. Aí a criança foi e trouxe uma revista contigo. E na verdade, não, o pastor não fez isso de propósito, mas ele imaginou que era o livro que era de cabeceira, a Bíblia, né? E às vezes acontece, a pessoa aparenta algo que não é. E Jesus, ele condenou tantos fariseus, né? Os hipócritas. E nós que somos pastores, nós temos que estar sempre atentos a essa linha de raciocínio que nós estamos aqui transmitindo, né, para os ouvintes. Por quê? Pastores, eu estou dizendo que nós lideramos pessoas e falamos, né, da palavra o tempo todo. E a palavra ela é perfeita, né? Mas apesar das nossas imperfeições, essa vida deve ser sempre pautada naquilo que nós estamos ensinando, né? Porque o que nós temos visto são pessoas com grandes capas. E aí a gente que não conhece, né, começa a dar valor àquela palavra, começa a até transmitir, né, essa palavra. Depois, quando você começa a caminhar um pouco mais e percebe, né, que não é aquilo a vida, né, então você gera decepção. Então, não sei se vocês estão percebendo, eu estou falando muito sobre decepção. Porque a decepção eu estou vendo que é uma causa grave da humanidade nesses últimos dias, principalmente do cristão. Nós temos visto pessoas se decepcionar muito com o Evangelho por causa disso. Eu tenho pregado o que eu não vivo. Então, eu tenho me policiado muito nisso, muito mesmo. Claro que eu tenho situações que eu oriento a igreja e que, às vezes, eu não estou vivendo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é uma continuidade. Então, você está pregando aquilo que a palavra diz, mas a sua vida vive completamente o contrário disso. Um exemplo mesmo, né? A gente diz para o discípulo não brigar com a mulher, não é verdade? Então, você não tem, né? O marido tem que estar em acordo, até para não estar atrapalhando a vida, né, comum da família. E, de repente, você não consegue viver sempre, né, só nessa harmonia. E você vai ter uma confusão, mas você vai ter que pregar, né? Então, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que aquele que constantemente está em litígio com o cônjuge,
e depois vai pregar, dizer, não, que você tem que viver as boas maravilhas com o seu cônjuge. E o que tem acontecido são situações como essa. Não vou ouvir. E você tem percebido que quando começa a caminhar, percebe que ali não é uma palavra, a palavra é só da Bíblia, não é do coração do pregador. E isso a gente tem vivido decepções, tem feito as pessoas se decepcionarem. E essa decepção causa muitas vezes a depressão, causa muitas vezes o recuar, né, de viver este evangelho. E aí a gente, né, se torna o culpado disso tudo. Então, eu acho que se você opta por viver este evangelho, você tem que verdadeiramente, né, abrir mão de muitos dos seus desejos, abrir mão de muitas situações que às vezes o seu coração pesa, né, para que esteja focado naquilo que você está pregando. E a gente tem ouvido muitas pessoas decepcionadas por isso. Eu estou falando dos líderes agora, mas não, isso aí cabe para todos nós que somos, até porque todos nós somos líderes. Você tem uma casa, alguém tem que liderar essa casa. E a Bíblia recomenda que seja, né, o marido, né, que é o cabeça, o sacerdote. Você tem uma empresa, então você está ali também liderando essa empresa. Agora, o que nós estamos querendo, para resumir aqui, falar é o seguinte: não seja um fariseu. Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é muito perigoso. Ou seja, entre em 2020 como você é. Como você é. Como Deus lhe fez. Aceite a forma que você é, porque cada pessoa tem talento. Deus deu talento a todos. E se nós formos para a palavra, até a questão de dons, ninguém pode dizer assim, eu não tenho um dom. Porque, na verdade, a gente tem que trabalhar naquilo que nós somos chamados. Por quê? Deus nos chama, Deus nos dota, Deus nos dá talentos e nós precisamos desenvolvê-lo. Mesmo que a pessoa não tenha uma capacidade maior do que outra em determinada área, mas essa pessoa pode ter outra capacidade. Mas aí também tem pessoas que até percebem o seu dom, mas quer fazer de uma forma que lhe apraz, do seu jeito, até achando que faria melhor. Não sei se você me entendeu. Deus me capacitou, me deu uma boa oratória, é bem verdade, para pregar o evangelho. Então eu vejo que aquilo não tem surtido efeito, né, do que eu espero. Eu quero uma igreja cheia. Um exemplo, né? Estava falando do líder de igreja, então vamos continuar. Eu quero uma igreja cheia. E aí o que é que acontece? Acontece que eu vou mudar, né? Eu já tenho aquele dom, eu tenho o traquejo com a palavra, eu tenho a oratória, mas eu não tenho visto o crescimento numérico da igreja. Aí eu vejo que começo a fazer coisas para mudar isso, então para que avance naquilo que eu estou acreditando, no meu potencial. Então eu tenho 100, eu quero 500. E aí eu mudo, né? Eu saio da minha visão, ou da visão da palavra, eu saio da minha condição de fiel à palavra e mudo, né, o contexto para como se fosse incentivar e as pessoas irem. Usar métodos que às isso. vezes a Bíblia condena para que a igreja esteja cheia, para que tenha uma entrada boa, etc, etc, etc. Exatamente, nem tem a entrada boa, mas a grande quantidade, né? A quantidade é que mexe no coração. Sabe o que é que eu acredito nisso aí? Eu acredito no discipulado. Eu vejo, tem pastor que tem uma boa oratória, mas não sabe administrar. Mas ele tem que discipular e encontrar alguém que faça aquilo que ele não tenha tanta habilidade. Então tem pastor que não é muito de pregar, mas é bom administrador. Mas ele tem que discipular as pessoas no sentido de que colocar cada um na sua habilidade, no seu chamado, para que o trabalho venha crescer, venha desenvolver. Mas veja o seguinte, eu falei que ia falar um pouco do contexto. Ele aqui é comunicador e eu sou mais, vamos dizer, eu sou mais
deixa eu usar um termo aqui. Pregador da palavra. Não, mas nesse sentido não. Você é mais comunicador e eu sou mais programador e também analista. Eu sou mais aquela pessoa que se programa muito, que analisa muito, e ele é mais comunicador. Agora, interessante é o seguinte, você planeja as coisas, o meu perfil... Sou planejador e analítico. O meu perfil é diferente, né? Um programa que a gente fazia era bem diferente. Então, a gente era bem movimentado, aquela coisa toda. Então, pois como é que eu vou agora entrar numa linha dessa? É muito difícil, não tem como. Então, você tem essa coisa, você tem que se ajustar ao meio, na verdade. Eu estava programando aqui, aí eu comecei a lembrar, e aí eu começava, a minha voz na rádio era como de PJ, né? Eu sou fã de PJ da rádio, né? E aí ele falava muito rápido, e aí a gente já também trabalhava muito rápido, até que um dia, certo, um profeta que a gente trazia para o programa falou assim, o pastor Rubem passou para mim aqui agora, e eu vou ter que fazer agora, urgentemente, uma vigília de 30 segundos, porque o tempo está correndo, o tempo é escasso, e o programa está cheio. Então ficar aquele movimento intenso, né, e de repente você chega e vê assim, poxa, há uma linha diferente que precisa ser, se você entrar nessa linha. É aquela questão que eu vou entrar aqui. Eu pensei em vir da forma, né, que eu sempre atuei no rádio, e de repente eu tive a necessidade de mudar completamente, até para atingir o que está do outro lado. É o que nós temos que fazer na nossa caminhada, sem precisar mudar o contexto da não palavra. Adianta nada, sem mudar a sua personalidade. Até numa pregação, não adianta nada você preparar uma pregação e você achar que aquele escopo é o mais lindo, ou então você ver alguém que prega muito bem, você imitar esse alguém. Nada disso adianta se você não atingir o público. Ou seja, e aí entra aqui nesse texto, para você pregar, para você comunicar, você tem que fazer isso com simplicidade e na certeza de que você é tão humano como aquele que está escutando e você está simplesmente colocando diante de Deus para que Deus use e Deus edifique, e o próprio Espírito Santo vá lá e mova os corações. Então, às vezes, nós temos, por exemplo, exemplos de programas de pessoas expert, pessoas que sabem, que já têm muita experiência, mas nós que somos cristãos, que estamos aqui com um programa também nesse mesmo teor, nós cremos em Cristo, nós servimos a Cristo, o nosso objetivo aqui é que você possa ser edificado. E quando nós estamos falando aqui, nós estamos dependendo de Deus, para que Deus esteja colocando no nosso coração aquilo que nós vamos comunicar, para que você seja edificado, para que você receba algo, ou seja, uma palavra rema. Não é isso, pastor Rubem? Com certeza, com certeza. Então, como ele é comunicador e eu sou planejador e analítico, então eu vou agora tentar primeiro trazer o contexto do texto. Por exemplo, Jesus, ele tinha entrar em Jerusalém, a entrada triunfal. Depois Jesus ele volta para Betânia. Betânia fica a 3 quilômetros de Jerusalém, fica do outro lado, no Monte das Oliveiras, praticamente no pé, ainda fazendo parte do Monte das Oliveiras. E aí Jesus estava lá em Betânia no período da Páscoa, porque já era a semana que Jesus ia ser crucificado. E aí Jesus ele volta para Jerusalém e vê uma figueira cheio de folhas, e só que a figueira, ela quando está cheia de folhas, denota que ela tem frutos. Mas o que nós observamos é o seguinte: a figueira, ela antes de ficar coberta de folhas, ela começa a dar frutos, porque ela fica assim, só os galhos. E aí você visualiza os frutos, e quando ela fica cheia de folhas verdes, denota que já tem frutos para comer. Só que Marcos, que é o mesmo texto, Marcos disse que não era tempo de fruto. E o período era a partir de junho. E ali ele estava em março, em abril, ou seja, já entrando no período da Páscoa, e não era tempo de figueira. Para acontecer isso, teria que plantar uma figueira em um terreno muito fértil
E Jesus, quando passou e viu as folhagens, ele estava com fome, foi para comer e viu que não tinha, ou seja, era só aparência, só folhas. Então aquela figueira não tinha utilidade para alimentar, porque era só na aparência. Então nós percebemos o seguinte: às vezes as pessoas elas vivem dessa forma. Você concorda comigo? Vivem dessa forma, ou seja, como se fosse uma figueira cheia de folhas que aparenta que tem frutos, mas na verdade não tem frutos. Não é que a gente está querendo rotular ou julgar, mas é questão da própria pessoa. Ou seja, Jesus nos dá a opção, Jesus deu a opção para os seus discípulos de seguir a ele ou não. Entende? Você tem um livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio. Agora, eu vou para o outro lado. Agora, Jesus confiaria nessa figueira? Confiaria na figueira? Numa pessoa que nós pudéssemos comparar a uma figueira dessa. De maneira nenhuma. Confiaria? Não, porque já aparenta o que não é. Então, não tem como Jesus até mesmo deixar na mão dessa pessoa, ou dessa figueira, ou seja, dessa pessoa humana, os talentos, as riquezas, exatamente. Os bens, porque essa pessoa não é confiável, porque sempre vai estar aparentando aquilo que não é. É aquela questão, não é confiável. Eu até eu trouxe essa situação da confiança, porque o Senhor ministrou esses dias no meu coração e eu não queria perder essa oportunidade. Né? Eu não quero aqui ser questionado pelos teólogos, né? do dia a dia. E aí eu vejo uma coisa que o Senhor ministrou no meu coração a respeito da confiança. Então, se o Senhor não confia numa pessoa que a gente pode comparar uma figueira, é uma pessoa que diz, né, o tipo Denorex, lembra do Denorex? Eu lembro. O Denorex parece que mas não é. Mas não é. E o Senhor ministrou no meu coração a respeito de Jó 1:10. E aquilo nós nos convertemos em 83, não foi? 83. 82 para 83, são muitos anos. Não, foi 83. E eu vinha esse tempo aí acreditando que aquilo que Jó passou foi uma prova, entendeu? E o Senhor está me mostrando esses dias que não foi uma prova. Foi o que foi que aconteceu ali? Uma confiança do Senhor em relação a ele. Deus confiou em Jó naquela situação em que, quando o Satanás chega ali no versículo 10 e diz para o Senhor: olha, mas quando o Senhor pensa, você viste meu servo Jó? E tal, até mudando o texto aí de Mateus, viste meu servo Jó? E aí o Satanás diz para o Senhor: se tu cerca ele de tudo, né? A sua casa, a sua família, os seus bens, tudo tu protege. Assim, e aí o que aconteceu? Deus permitiu que ele fosse, né, cirandar na vida de Jó. E aí eu vi claramente que não foi uma situação de prova. Né? A vida de Jó estava caminhando completamente bem. Ele estava vivendo a palavra, vivendo conforme, até mais do que aqueles da época, né? Que ele já orava pelos filhos, pelos pecados futuros, né? Como a Bíblia diz. E aí nós começamos a observar que aquilo ali foi uma confiança do Senhor para com Jó. Porque se Deus deixa o diabo mexer na vida de Jó e Jó não passasse aprovado, Satanás ia voltar para, né, se rir do Senhor. Porque eu fiz aquela comparativa de Lucas 22:31, quando o Senhor chama Pedro e diz: Simão, Satanás pediu para se andar na tua vida. E Deus não permitiu. Era como se Deus não tivesse permitido. E aí o que acontece? Porque aí Jesus ainda não confiava em Pedro para esse fim. A prova é que, momentos depois, Pedro negou Cristo 3 vezes. Então, eu estou vivendo esses dias de mudança de 2019 para 2020, nessa pegada, né, como dizem os jovens aí, de buscar elementos na minha vida para que Deus confie em mim, como ele fez com Jó.
como ele fez com o próprio Moisés, né? Com os profetas ele tratava de uma forma, né? Falava em sonhos, em visões, mas com Moisés não. Com Moisés ele disse que falava face a face. Então, cada um tem algumas particularidades na vida em que a gente percebe, né, ali o Senhor dispondo de confiança para com a pessoa, para com o indivíduo. E eu vejo que o Senhor permitiu Satanás ir até Jó e fazer o que fez, porque confiava em Jó e sabia que Jó não ia passar desaprovado naquilo que o Senhor queria. Entendeu? Então, se eu sou uma pessoa que vivo como aparência dessa figueira, eu não vou jamais ter, né, a confiança do Senhor para qualquer plano dele aqui na terra, para qualquer projeto que ele tenha, né, de grande monta aqui na terra, porque é o nome do Senhor que está em jogo quando coloca alguma coisa em minha mão, quando coloca alguma coisa em tua mão. É verdade. Você estava falando aí, veio na minha mente um texto aqui sobre a questão do que nós estamos falando sobre essa figueira estéril e também nós como árvores, porque nós estamos comparando aqui, trazendo a questão de que às vezes nós podemos nos tornar uma figueira sem, com aparência, mas sem dar frutos, mesmo parece que tem frutos, mas não tem frutos. E lá, um texto que eu gosto muito, é Jeremias capítulo 17, fala assim a partir do verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele diz assim, é bendito, é bem-aventurado, é feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou seja, você confia, você espera nele. Aí ele continua no verso 8, diz assim, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam, a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Ele então está dizendo, olha, nós que confiamos no Senhor, que esperamos nele, nós vamos dar fruto com seca, com recessão, com o que for. Porque as águas, elas estão sempre passando pelas raízes. Mas aí ele continua no verso 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Mostrando o seguinte, quer dizer, o fruto das suas ações. Então, é aquilo que nós falamos no início. Às vezes as pessoas querem que as coisas mudem, mas não têm nenhuma atitude para que isso venha acontecer. Mas o próprio Deus, ele esquadrinha o nosso coração. Aqui mostra o seguinte, que nós, com Jesus, nós somos árvore frutífera. Nós somos árvore frutífera. Nós não podemos dizer assim, eu sou estéril. Jesus está falando, estava condenando a hipocrisia do povo da época, a hipocrisia dos religiosos da época. Os fariseus, por exemplo, eles sempre buscavam os lugares, os primeiros lugares, sempre oravam em público para denotar uma santidade que não tinha. É tanto que são chamados de sepulcro caiados, ou seja, por fora todo cheio de cal, todo bonitinho, mas por dentro podre, mostrando. Então eu devo temer com essa palavra de forma nenhuma. Eu simplesmente tenho que me colocar diante do Senhor, é o Senhor que esquadrinha, eu tenho que ser o que eu sou com Ele e com as pessoas e permitir que o próprio Deus ele trabalhe no meu coração. Aí você, por exemplo, João, o apóstolo João, aqui em João 15, ele diz assim, 15, ele fala, verso 16, ele diz assim, Jesus falando, João que escreveu, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai
em meu nome vou-lo conceda. Então, Jesus ele diz o seguinte, olha, ele nos escolheu e nos designou para que viéssemos a dar fruto. E ele também disse assim, e esse fruto deve permanecer. E esse fruto permanecendo, tudo que nós pedirmos ao Pai em nome dele, ele vai conceder. Então, mostrando que a nossa vida tem que ser uma vida de frutificação. Eu sempre falo que Jesus não chama ninguém sem uma missão. Porque não chama apenas para salvação. Eu não creio nisso. Né? Se você crê ou está me ouvindo crer, eu não vou contradizer, mas eu não creio. Porque eu creio que todos que Jesus chama têm uma missão com ele. Ou que ela seja uma missão pequena ou muito grande, ou média, não sei, mas tem uma missão. Porque o que acontece, na verdade, é que diante da aproximação aí do princípio das dores, que eu também acredito que já estamos caminhando para isso, temos visto as pessoas se esquivarem, né, dos compromissos, se esquivarem daquilo para o que ele foi chamado, né, e se esconder atrás da salvação. Se esconder atrás, né, da salvação, não, de uma pseudo-salvação. Se esconder atrás de uma cadeira, né, ou de uma poltrona da sua casa ou da igreja, como quer que seja. E aí, ou atrás de um computador, não sei se você está me entendendo. E aí coloca um rótulo de crente, um rótulo de que conhece o Senhor, mas, na verdade, quando se é provado em direção disso, se é colocado em direção a mostrar isso, muitas vezes nós não estamos sendo aprovados. E eu lembro da greve dos caminhoneiros aí, que muita gente teve que se humilhar diante de uma fila imensa. Eu vi ali como o sinal, né? O sinal da besta. Só compra quem tiver o sinal. E aí as pessoas, diante daquilo que o Senhor já prometeu na palavra, já disse na palavra que ia acontecer, né, se acovardam, se retraem e não avançam para o fim desejável, que é passar aprovado pela prova e assim receber, né, a coroa da vida, receber o seu galardão. E aí nós, nas provas que o Senhor tem nos mandado, nós temos sido reprovados. Eu tiro por mim, né, essa crise mesmo. E, na verdade, essa questão, a própria palavra diz, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Como você falou, a questão de salvação, de que a pessoa se esconde, ou seja, e às vezes as pessoas esquecem da responsabilidade que cada um tem. O próprio Deus diz, sede santo porque eu sou santo. Então, o fato de dizer assim... E a santificação requer uma caminhada. Justo. Requer trabalho, requer preço, não é a pagar, na verdade. Correto. Mas a gente, aqui nesse texto aqui, a gente observa o seguinte, que tem um exemplo, Naamã, né? Naamã, o general da Síria, que ele era leproso, era conquistador da Síria, e só que na sua casa ele não dormia no mesmo quarto, os talheres eram separados. Imagine, a aparência de um conquistador, de um grande conquistador, mas na sua casa era um derrotado. Inclusive na sociedade, né? Na própria sociedade. E a gente vê, e hoje muitas pessoas na sua casa têm passado por muitas debilidades e depois lá na frente o que é que tem aparentado? Naamã mesmo é um exemplo desse. Mas e nós precisamos entender também que diante dessa questão aqui, que nós somos apenas galhos. Jesus disse lá em João 15, somos galhos. E Jesus demonstra o seguinte, que os galhos têm que dar fruto, e aquele galho que não frutifica, ele não serve para nada, ele seca, né? É cortado e lançado fora. Mas, pastor Rubinho, como o nosso tempo está encerrando, eu só gostaria de ler aqui o versos 20, e para encerrar essa parte, até o 22, diz assim,
Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E eu queria evidenciar o que aqui é que, na verdade, eles estavam focando o poder de Jesus de fazer com que a figueira secasse. Porque eles passaram, se você ler Marcos e Mateus, você vai entender isso. Eles passaram, Jesus amaldiçoou a figueira. Mas já fala, em Marcos diz que no outro dia, eles, quando passaram, Pedro percebeu que a figueira estava seca. Então, e eles, o foco dos discípulos ali era o poder de Jesus naquele momento. Aí Jesus diz assim: olha, se vocês tiverem fé, vocês podem dizer esse monte aqui, ou o monte, Jesus estava fazendo referência ao Monte das Oliveiras ou o Monte de Moriá, que estava ali entre um e outro. Se vocês tiverem fé, vocês podem falar para esse monte: lança-te o mar, e o monte vai fazer. Ou seja, Jesus estava querendo dizer para os discípulos que o impossível pode acontecer. Entende? Aí a gente podia até, para uma discussão para uma próxima, né? Jesus não poderia dizer: haja fruto nessa figueira? Poderia, mas Jesus queria trazer lições para os discípulos. E o enfoque de Jesus era não simplesmente o poder de fazer secar, mas Jesus queria falar para os discípulos que, se eles orassem e tivessem fé, eles poderiam pedir qualquer coisa, eles poderiam fazer qualquer coisa. Ele está dizendo: tira a capa. Justo. Tira a capa e vai. E para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, se você realmente tiver fé, se você orar ao Senhor, as coisas vão ser diferentes em 2020. Não só para você, mas para toda a sua família. Você precisa crer, orar e colocar em ação para que as coisas mudem. Então, queridos, nós queremos tão somente que desejar para vocês aí um feliz ano novo, né? Que hoje é terça-feira, hoje é 31, amanhã já será 1º de 2020, e rogar ao Senhor que você entre em 2020 como você é mesmo. E se você quer mudança, vá à luta e busque a Deus, creia, tenha fé e ore, porque Jesus queria ensinar os discípulos que eles precisavam crer e precisavam estar em constante oração. De repente estão perguntando: pastor, mas eu sozinho mudar não vai acontecer nunca a mudança da humanidade. Aí a gente vê aquele beija-florzinho, né, numa grande floresta pegando fogo. E aí o que é que acontece? Todo mundo criticando. Ele não consegue nem pegar uma gotinha de água para jogar ali. Como é que ele vai apagar isso aí? Poxa, pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Né? Eu acho que aí o beija-flor falou: estou fazendo a minha parte. Se todo mundo, ao invés de estar olhando e criticando o que eu estou fazendo, estivesse fazendo a parte que lhe cabe, as coisas mudariam completamente. Pode ter certeza disso. Então, faça a tua parte. Né? Busque trabalhar o seu interior em construir uma humanidade diferente, um evangelho diferente, porque hoje a gente tem que estar pesquisando muito quando vem uma palavra, porque Deus tem a misericórdia. Então, mude para que o ano 2020 seja diferente. Eu já estou aqui já fazendo a minha reflexão dos itens que eu tenho que mudar, que eu tenho que trabalhar na minha vida, e que não são poucos, e que eu vou conseguir, porque eu quero Deus. Eu quero. Amém. Olha aqui, Vitor Galvão aqui entrou, está conosco. Gleidson Leite. Júnior. Lá no Pará, mas Júnior mora no Pará. Deus abençoe, Júnior. Aqui, meus pastores, meus eternos pastores. Um grande abraço, Júnior. Vitor Galvão é o filho de Josi, né? Filho de Josi. De Bira, o grande Bira. Francisco de Assis aqui levantou uma placa 10. Pastora Leia disse que o som está baixo, está baixíssimo. Porque a gente está falando compensado hoje, né? Pastora Cida também aqui, está conosco. Mabian, Francisco de Assis, programa top.
Mabian, ô glória, pastores abençoados. Uhum. Lá no... Ronaldo Rios, né? Um grande abraço. E Maria do Carmo aqui, é verdade. A Maria do Carmo é assídua, né? Eu tenho acompanhado lá, Cai, verdade. prima nossa. Deus te Pastor, abençoe. tem algum aí? Pode ir. Boa tarde aí, os irmãos, os pastores, na verdade. Prazer estar conhecendo o pastor Rubens, né? Deus abençoe. Nós temos muitas pessoas acompanhando pela internet, pastor Flamarinho, e eu perguntei também aqui a alguns ouvintes, o pessoal disse que o áudio está legal. Pelo aplicativo, Salvador Bahia está nos acompanhando aí, a irmã Cláudia Alves, Santos de Souza, Gabriel na Conceição ouvindo pela FM, Cristina da Silva, o pastor Raimundo acompanhando lá no Tomba, diz que gostou muito do assunto tratado nessa noite, como precisamos Essa manhã, tarde. Amanhã é tarde já, né? Mas eu não sei, então é amanhã ainda. Abraçar aqui a Priscila no Casebe também. A irmã Selma ligou no 3021 e disse que tem sido bastante edificada pela palavra de Deus pregada através da pastora Cida, o pastor Flamarion também. E o irmão Antônio Fiuza disse aqui que louva muito a Deus pelo programa Maná do Céu, que tem sido de fato um maná para a sua vida e para toda a sua família. Deus abençoe. Amém. Nosso tempo já terminou. Nós deixamos um grande abraço a todos vocês e um feliz ano novo, que Deus esteja abençoando aí, trazendo novas estratégias, novas direções para todos vocês. Um grande abraço.